Oi, pessoal. Então, primeiro, queria agradecer a participação de vocês ontem. O grupo e os grupos, de um modo geral, foram bem interessantes aí no processo, muitas dúvidas, muitas considerações, e isso é muito bom, porque a partir de incômodos que são incômodos aí individuais, a gente consegue aos poucos trazer e vir à tona aí elementos que são compartilhados. Então, bem legal isso que está acontecendo, estão todos aí de parabéns, eu fiquei bem feliz com esse primeiro contato e até mesmo assim com a participação, até vendo aí o processo de cada um e o quanto vocês já estão se sentindo à vontade para falar de si mesmos e para trocar umas ideias. Lógico que tem gente que tem mais facilidade, tem grupos que estão sendo mais atuantes, mas o que importa é que realmente vocês estão conseguindo estabelecer aí uma boa troca de experiências. E nessas trocas apareceu aí o tema dos gatilhos emocionais, daquilo que nos leva a consumir, a comer de uma forma errada e muito provavelmente que afeta até mesmo aquilo que nós estamos considerando que é fome de verdade. Então, assim, um elemento que a gente precisa considerar na questão do gatilho emocional é que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, e isso desde pequenos, que a comida tem um espaço fundamental e que geralmente traz um certo conforto. Então, quem foi criado, quem foi educado de uma forma onde os alimentos estavam presentes como uma espécie de reforço, como uma espécie de recompensa para que você, por exemplo, se tivesse triste, se tivesse feliz, se tivesse deprimido, se tivesse tido um dia difícil, se foi mal na prova, se foi bem na prova, enfim, tanto positivamente quanto negativamente, o alimento e a comida acabavam vindo como um processo de recompensa, quer seja para que você não ficasse mais triste ou quer seja para que você comemorasse o fato de ter dado algo muito certo. Então é assim que gradativamente na sociedade a gente vai aprendendo e vai incorporando os ritos sociais, que são ritos aprendidos desde pequenos para comemorarmos vitórias e para tentarmos esquecer erros e fracassos. Basicamente, os gatilhos emocionais, eles funcionam assim e são compartilhados socialmente. Por isso que nós temos muitas vezes no final do dia aquilo que a gente chama de happy hour. O nome certo deveria ser sad hour, né? Ou seja, momento de tristeza ou de se desfazer da tristeza, porque geralmente as pessoas tiveram o dia daqueles e foi extremamente desgastante, a vida não tá fácil para ninguém e o meu estresse no trabalho e as pessoas não estão bem e todo mundo ao meu redor tá depressivo, todo mundo ao meu redor tem problema, e aí você vai incorporando isso durante o dia e combina com seus amigos para fazer o happy hour. O happy hour nada mais é do que você ir para um lugar onde você vai beber bastante, de repente até mais do que você deveria, e você vai comer um monte, provavelmente coisas que não te fazem bem, e no final do dia você está se sentindo com o estômago estufado, com uma sensação de mal-estar, você está ficando ali presente naquele momento por obrigação, então provavelmente vai chegar num ponto que você não vai ter nem mais uma consciência plena do que realmente está acontecendo. Então tudo isso vai trazendo inúmeras consequências negativas, mas na semana seguinte ou no final de semana você vai manter o ritual compartilhado socialmente de sair, de ir para um bar, de querer beber, de querer ir para um restaurante, de poder comer, de preferência, né? Hoje em dia é muito compartilhado socialmente que você paga um preço
fixo e você pode comer à vontade, ou você pode até um certo horário, double drink, então você pode beber muito mais pelo mesmo preço. E essas compensações, elas fortalecem os gatilhos, porque aquilo que a gente aprendeu de uma forma não tão exacerbada, quando a gente está compartilhando socialmente, a gente vai ingressando na vida adulta, isso vai ganhando muita força e isso vai ganhando elementos adicionais. E esses são os elementos adicionais que eu considero os mais nocivos, porque quando a gente está no inconsciente coletivo, e aí nós estamos falando de comportamentos que são trocados aí na convivência, né, do social, então isso é algo extremamente danoso, porque as pessoas entram na inconsciência. Então, inconsciente coletivo significa que se todo mundo estiver fazendo errado, tá certo. Então, se todo mundo estiver consumindo algo que faz mal, não faz mal. Se todo mundo bebe algo que faz mal, não faz mal. E se todo mundo, de alguma forma, tem um comportamento errado, ele não é errado. E é por isso que a gente diz que o inconsciente coletivo ele é tão perigoso para o social, principalmente quando a gente vai reforçando as pessoas ao redor a fazerem e a agirem de uma forma que realmente elas estão trazendo muitos malefícios e não benefícios. E aí, quando os malefícios são pontuados, então, por exemplo, você ganhou muito peso, você tem problema de colesterol, você tem problema de diabetes, você tem problema circulatório, você tem pressão alta, você tem, enfim, inúmeras são as possibilidades, você não culpa tão facilmente aquilo que realmente deveria ser o culpado, porque socialmente nós temos que hoje tudo isso é resolvido com remédio. Então, o inconsciente coletivo, ele também coloca a resposta disso, que o comportamento em si não é o problema, que as suas escolhas em si, elas não são o problema, porque para tudo isso existe remédio, existe um medicamento que pode, de alguma forma, controlar esse problema e pode resolver essa situação para você. Então, os gatilhos emocionais, eles vão, conforme eu falei algumas vezes já, sendo cada vez mais consistentes, cada vez mais robustos. E o nosso cérebro, ele começa a aprender, e esse tem sido um aprendizado atual muito perigoso, e quem tem filho deve cuidar muito com isso, porque o nosso cérebro vem aprendendo que o nosso nível de esforço tem que ser baixo, porque sempre tem alguma coisa externa que vai dar conta daquilo que eu não faço da forma adequada. Então, se eu não me alimento bem, tudo bem, eu tenho um remédio que vai me fazer emagrecer, eu tenho um remédio que vai fazer com que as coisas de alguma forma funcionem para mim. Se eu, por exemplo, eu tenho um comportamento que é um comportamento de... vamos pensar aí que vocês falaram durante o grupo, se eu estou, por exemplo, comendo açúcar em excesso, e se eu chegar numa pré-diabetes ou numa diabetes, automaticamente é muito mais fácil, é muito mais simples tomar um remédio, tanto para diabetes, quanto para colesterol, quanto para pressão alta, que vai resolver o problema, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, inclusive, o que a gente tem hoje na medicina, que é a cirurgia bariátrica, e que eu sei que nos grupos existem pessoas que já fizeram uso, né, da cirurgia bariátrica. Então, imaginem que dentro desse cenário, a própria cirurgia bariátrica, ela vem como uma solução que ela depende muito mais, vamos pensar assim, né, do ponto de vista mágico, da ilusão, ela depende muito mais de um componente externo do que do componente interno. Tudo aquilo que gera necessidade individual de mudar, de rever, de pensar, de olhar de uma forma diferente, de analisar de uma forma diferente
O próprio padrão interno de comportamento exige esforço, exige disciplina, exige consistência, exige perseverança. Então, tudo isso é árduo, é muito mais complicado do que você se submeter, por exemplo, a uma cirurgia que de um dia para o outro é a ilusão, essas coisas vão mudar. Esse é o processo básico que eu acho importante vocês fazerem a leitura dele, porque quando você se propõe a fazer de fato a opção pela saúde, não existe o conceito dieta, porque o conceito dieta ele também é um gatilho emocional negativo para a mudança. Porque toda vez que você coloca a palavra dieta, você está dizendo que em algum momento você vai voltar a comer tudo aquilo que você aprendeu para que você seja recompensado da maneira errada, para que você consiga estabelecer, entre aspas, um equilíbrio através do alimento, sendo que isso é impossível. Então, tudo aquilo que nós fazemos e que nós escolhemos para nós, realmente tem que passar por um critério que é um critério do discernimento e da mente ativa. E a dieta, ela não tem nem discernimento e nem mente ativa. Você simplesmente tem lá uma lista, que é uma lista que você recebe pronta e que você coloca isso no teu cardápio todos os dias e você simplesmente faz isso como uma repetição de um padrão e não como uma nova escolha, um novo hábito de vida. Porque se você faz uma nova opção e você prefere este novo hábito, você não está dizendo que você vai fazer dieta, você está dizendo que você está fazendo uma nova opção alimentar. E é assim que a gente se relaciona melhor com os alimentos, porque senão eu tenho raiva de alimentos que estão dentro da dieta. E aí eu sou obrigada a comer aquilo que está na dieta. E eu não quero nunca mais, depois que eu emagrecer, olhar para esses alimentos e voltar a comer, porque isso não é para mim. Esses são, por exemplo, os processos de sabotagem que a dieta cria, porque a dieta faz com que você restrinja e faz com que você se obrigue a comer aquilo que você não quer. Isso não é mudança de hábito, isso não é saúde, isso não é equilíbrio. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer uma alimentação sem carboidratos, que foi uma opção minha pessoal, eu comecei a entender o que eu queria incluir na minha dieta, o que era prazer para mim. Porque se eu não entendo o que é prazer para mim, automaticamente eu não tenho um novo estilo de vida, eu tenho dieta. A dieta, ela não traz prazer. A dieta, ela traz dor, restrição e obrigação errada, né? Já o estilo de vida, ele te traz opções, você aprende a escolher aquilo que realmente você gosta e aquilo que te faz bem. Eu, por exemplo, tenho alergia a pratos de dieta, que são pratos de dieta que além de ter pouca cor, de ser pálido, eles não têm atrativo nenhum, eles não têm elemento que diga para o teu cérebro que aquilo pode ser bom. Então eu gosto de fazer os alimentos que eu escolho para ter na minha alimentação atual, são alimentos que brilham, que têm cores, que têm sabores, que têm beleza, que têm estética, e que têm temperos diferentes, que têm opções diferentes, porque isso para mim é uma referência de que mesmo que eu esteja sem carboidrato e que hoje sinceramente não me faz falta nenhuma, aliás, muito pelo contrário, eu com o carboidrato eu tenho um processo assim de repulsão atualmente, eu não me faz bem, me causa inchaço, me causa mal-estar, me causa azia, faz muito tempo que eu não como, mas assim, das últimas vezes que eu comi, não me fez bem. E quando a gente analisa o conceito estilo de vida,
dentro de uma perspectiva de que realmente eu vou comer aquilo que me faz bem, é só você trazer os elementos que são os elementos que nós precisamos para que a comida encha os olhos, encha a boca, gere prazer, gere saúde e dê vontade de você no dia seguinte comer isso porque você gosta e não porque você é obrigado. Então, o processo é um processo de descoberta, é um processo de construção, é um processo de paciência e é um processo de autoconhecimento, porque aquilo que é bom para Dani pode ser que não seja bom para vocês. Aquilo que eu gosto de fazer, que eu gosto de cozinhar, pode ser que vocês não gostem de cozinhar. Então, eu vou tentar, na medida do possível, no dia a dia, começar a mostrar para vocês aquilo que eu consumo, aquilo que eu como, as receitas que eu faço, enfim, mas que eu fui descobrindo porque aquilo me gerou interesse, aquilo me gerou bem-estar. Eu nunca imaginei, por exemplo, colocar polpa de abacate numa massa de bolo e fazer uma nega maluca com polpa de abacate. No entanto, hoje eu faço isso, eu descobri isso, eu incorporei isso, é extremamente saudável, tem assim um teor de antioxidante maravilhoso, faz um processo assim para você ter assim uma leveza depois que você come, que você não fica com uma sensação ruim, não te traz culpa, não te traz nenhum tipo assim de percepção, puxa, mas eu não poderia ter comido carboidrato, eu não poderia ter comido açúcar e etc., que é outro padrão da dieta, que a dieta ela te gera culpa, ela faz com que você se sinta frustrado, incapaz, achando que você tem um problema muito grave, que você é uma pessoa que é estranha, diferente de todos, quando na verdade não é isso. Então, esse conceito dieta é um conceito que particularmente eu não gosto. A ideia é uma ideia de reorganização mental, de mente ativa, de você poder escolher o que realmente te faz bem, porque é o bem, né? É uma essência de escolha, de opção, que realmente ela é muito interessante. E façam uma coisa que faz com que a gente tenha o entendimento muito claro do que é comer demais, o comer além do que eu deveria, ou até mesmo de ter a noção clara do que eu como. Imaginem que vocês, se vocês pegarem, por exemplo, um pacotinho, que seja um pacotinho de, vamos colocar um pacotinho de nozes, e vocês colocam esse pacote de nozes na frente de vocês, enquanto vocês estiverem assistindo um filme. Muito provavelmente, por mais que sejam nozes, que teoricamente, né, a gente está dizendo aí no conceito saúde, elas são muito boas, elas têm muitas propriedades positivas, mas se você estiver assistindo um filme, comendo nozes num pacote e acabar o pacote, você simplesmente vai dizer assim, nossa, comi um pacote de nozes. Mas pegue um prato de sobremesa e aquele pacote de nozes vire nesse prato e veja se vai caber. Não vai caber. Se couber, você vai começar a fazer uma montanha de nozes, né? Então, qual que é a ideia disso? Você precisa de toda essa quantidade de nozes enquanto você está assistindo um filme, porque assim que terminar o filme, muito provavelmente você ainda vai querer comer alguma coisa. E aí a gente não está falando do princípio da fome verdadeira, a gente está falando de uma adaptação do nosso cérebro, que ele entende, que já aprendemos isso, que nós temos que comer várias vezes por dia. E que esses alimentos que nós comemos várias vezes por dia, isso é uma coisa assim que para ele quer tudo ao mesmo tempo, porque ele aprendeu isso. Então, ele não quer apenas comer todos os dias e o dia inteiro, ele quer comer todos os dias, o dia inteiro, coisas que ele gosta, coisas que geram prazer imediato,
Porque existe no nosso cérebro um espaço, um local onde isso foi instalado lá nos nossos antepassados para que nós buscássemos e corrêssemos atrás do alimento, ou seja, o nível de esforço era grande para a gente conseguir satisfazer a nossa alimentação básica, para conseguir manter o nosso corpo em pé. Então nós tínhamos movimento, nós fazíamos movimento para conseguir comer, e a recompensa era exclusivamente conseguir comer, nada além disso. A gente simplesmente comia por sobrevivência e isso em si era o prazer. Conforme nós fomos na sociedade ganhando cada vez mais recursos, o nível de esforço foi reduzindo cada vez mais, sedentarismo. Ou apatia, ou conforto, ou simplesmente passar o dia sem fazer nada, né? Então, basicamente é isso. E aí nós tínhamos aquela coisa do prazer pela sobrevivência que nós substituímos, que hoje, já que eu tenho tudo na minha mão, eu tenho Rappi, eu tenho iFood, eu tenho entrega de supermercado, eu tenho tudo na minha mão, eu posso passar o dia inteiro em casa com o celular na mão e eu não preciso fazer nada, é nada. Então assim, o nosso cérebro, e isso que eu falei lá atrás no início do vídeo, o nosso cérebro está aprendendo uma coisa muito perigosa, que é não se mexer, nosso corpo não se mexe e a gente consegue o que a gente quer. E o nosso prazer é um prazer instantâneo e imediato. E isso, gente, não gera mente ativa, isso gera condicionamento. E um condicionamento que é um condicionamento muito, muito, muito forte. Se a gente não consegue estabelecer uma boa relação com os alimentos, de um modo geral, é porque a gente não está na mente ativa, a gente está no automático. E esse automático, só recapitulando, ele é compartilhado, porque todo mundo no mundo hoje está no automático. E toda vez que alguém tenta sair do automático, está errado. Fazer parte do automático hoje é o certo. Então, por que é tão difícil negar? Porque a maioria das pessoas quer que todos estejam no inconsciente coletivo, fazendo tudo errado, mas fazendo tudo junto, porque daí não fica errado, daí fica certo. E se tem alguém que lembra, vou dar um exemplo meu, né? Meu nível de rejeição, se eu for olhar, é super alto. Por quê? Porque eu não bebo cerveja, porque eu não consumo açúcar, eu não faço parte de happy hour, a menos que seja um happy de verdade, né? Happy. Eu não sou sedentária, eu faço questão de me movimentar além do exercício, porque só fazer exercício 1 hora por dia não gera gasto energético suficiente, a gente tem que manter o corpo em atividade o tempo todo. Então, assim, tudo aquilo que você pode fazer a pé, tudo aquilo que você pode se locomover, tudo aquilo que você pode fazer por conta própria, que você pode subir escada, que você pode fazer algum tipo de movimento além, é muito mais salutar. O nosso corpo, ele precisa disso. Por quê? Porque nós viemos com os nossos órgãos preparados para isso, com o nosso esqueleto, a nossa musculatura preparada para isso. Por que as pessoas têm excesso de gordura no abdômen atualmente? Porque as pessoas estão sentadas na maior parte do seu dia, as pessoas não se movem. As pessoas estão no conforto do carro, estão no conforto da cadeira, estão no conforto do cinema, estão no conforto do sofá, de qualquer coisa onde elas possam simplesmente passar o tempo todo sentadas, semi-sentadas ou deitadas. Então, tudo isso, quando você começa a pensar sobre essas coisas, você ativa a tua mente. Quando você ativa a tua mente,
os gatilhos emocionais, eles diminuem, porque você começa a ser mais consciente e você começa a procurar ao seu redor não fazer errado igual a todo mundo, ou não fazer aquilo que a gente aprendeu ao longo das nossas vidas, que também era errado, mas fazer aquilo que realmente na tua percepção é aquilo que vai te fazer bem. Então pensem sobre isso, porque esse é o grande diferencial. Eu tive uma avó quituteira, eu tive uma avó que fazia bolo, nega maluca, para nós toda vez que a gente ia na casa dela, não importava o dia. A nega maluca a gente comia com refrigerante, chocolate ela dava pra gente toda vez que a gente ia na casa dela, e ela era uma avó que morava muito perto de mim, muito próxima a mim. Então, eu, durante o período que a minha avó morava perto e tinha esses padrões, eu posso dizer para vocês que eu aprendi a comer essas coisas, e foi difícil para mim um dia chegar e dizer eu não quero mais essas coisas, né? Mas a grande questão é que tudo isso me fez mal. Eu cheguei a entrar numa síndrome metabólica muito perigosa que causou um problema hormonal para minha pessoa na época, muito acima daquilo que seria o normal, inclusive na época com colesterol alto, inclusive na época com mal-estar generalizado, porque inchaço era uma coisa que fazia parte da minha vida. Então, se eu for olhar para tudo aquilo que eu fui aprendendo, eu aprendi muita coisa errada como se fosse certa, mas eu passei a questionar muita coisa que era considerada certa, e hoje eu vejo que realmente o caminho era diferente. Então, é uma coisa para gradativamente vocês irem interpretando, irem analisando, irem concebendo, irem construindo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões gradativamente. E conforme vocês têm os insights, eu também vou aí promovendo alguns detalhamentos a mais sobre o assunto, tá bom, gente? Mas assim, ponto-chave para vocês é mente ativa. Não achem em momento algum, não acreditem em momento algum em mentiras que foram criadas. Então, o metabolismo, ele não diminui com a idade, o metabolismo, ele não é pior com a idade, o metabolismo não é pior para mulheres ou para homens, o metabolismo não tem interferência de outras coisas, embora cientificamente falando existam dados sobre isso, mas vocês podem acreditar que a mudança do bem-estar e a mudança do próprio metabolismo está na mão de vocês a partir daquilo que vocês comem, tá? Então, é uma questão de ativar a mente e de vocês conceberem uma outra opção, uma outra realidade e um outro momento para vocês. Por isso que eu imploro para todos que tentem ficar em abstinência desses alimentos o quanto vocês puderem. Pelo menos nesses 30 dias, para que vocês tenham, como eu estou falando desde o início, a oportunidade de entender o que isso traz de bom para vocês. Falou, gente? Até amanhã.